E já quero iniciar aqui esse tema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à profissão realizada. Aqui eu vou te ajudar a atuar na profissão desejada com liberdade, garantindo a sua realização profissional. Eu sou o Paulo Santos e o tema de hoje é como ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada. Um tema muito especial. Eu já quero dar início aqui com esse tema. O que é ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada? São 3 pontos tão importantes quanto outros, que eu vou trazer durante esse tema que eu estou abordando aqui hoje, e mais essa live, e mais esse vídeo fantástico. Eu quero começar aqui com o primeiro ponto que é tão importante: avaliar o mercado que se quer atuar. Quando você quer ter o seu próprio negócio atuando na profissão desejada, primeiro de tudo é você fazer uma avaliação de mercado. E como que é essa avaliação de mercado, Paulo? Primeiro você tem que entender qual nicho que você vai atuar. Se você vai pegar o mercado mais abrangente ou se você vai pegar um pouco mais do funil, ele mais afunilado, um nicho mais específico, um segmento ali mais específico, onde você entende melhor, onde você vai conseguir usar as suas maiores habilidades nesse nicho, nesse segmento, e você desenvolver um papel muito importante para as pessoas que você for vender. Então, o nicho é o primeiro momento, é o primeiro passo que você pode dar para você ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada. Então, começa já certo, já encontrando um nicho, qual o mercado que você vai atuar, aí você vê o segmento que você vai atuar nesse mercado e um pouco mais a fundo, você vai entender e descobrir qual que é o nicho que você vai atuar, se você vai ter algo mais específico para apresentar para o seu público, os seus clientes, algo ali muito mais dinâmico, muito mais nichado mesmo, não tem muito o que fugir, é o nicho para você afunilar mais ainda e você alcançar a clientela certa, é você bater de frente ali com o seu público-alvo, o seu cliente ideal, para você entender as dores, os desejos, as frustrações, os anseios que eles têm, as objeções que possam surgir, e vão surgir muitas objeções, e você saber enfraquecer essas objeções, mostrando que você entende muito bem do negócio que você vende, do negócio que você está falando, do negócio que você está levando aí para o mercado, e você se mostrar como um diferencial da concorrência, não sendo mais um. Então, o primeiro grande passo para você ter o seu próprio negócio atuando na profissão desejada é avaliar o mercado que você vai atuar. Primeiro, o nicho, você vê se você vai entrar nesse nicho e ficar nesse nicho para você ter, peneirar muito bem o cliente que você vai vender. Tá? Isso é muito importante porque a venda ela vai soar muito melhor, sem grandes dificuldades, porque você vai mapear, você vai filtrar os clientes que você vai vender. E também a paixão, Tá muito voltado aqui, deixa eu abrir. É sobre uma avaliação de nicho, que eu trouxe aqui. Só que eu não consigo mostrar todo ele. Eu vou estar fazendo uma aula específica da avaliador de mercado, para você entender mais qual que é o seu nicho, qual que é a paixão, a sua paixão voltada para esse nicho, se está alinhado com a profissão desejada, e qual a sua habilidade referente a esse nicho, a esse mercado que você vai estar atuando. Por isso que eu falo aqui em todos os meus conteúdos, é muito importante você fazer uma avaliação da sua pessoa, do seu perfil comportamental, quais são os seus motivadores, quais são as suas atitudes referente à profissão que você vai atuar, quais são as suas habilidades, se você está apto a realmente entrar nessa profissão, ou se você tem muito medo e você desconhece quais são as suas habilidades, quais são as suas competências. E um ponto mais forte ainda que eu vou entrar aqui é os pontos limitantes. Todos nós temos fraquezas, temos aí interferências dentro da gente que nos impedem de avançar, de dar o próximo passo e evoluir profissionalmente numa carreira que vai estar alinhado com seus valores e com você. Isso é muito importante, tá? Então, essa habilidade, essa paixão e o mercado
tem que estar em harmonia com a sua pessoa para você desenvolver um trabalho muito importante diante da sociedade, das pessoas que você vai vender, dos clientes, o seu público-alvo, você criar um público apaixonado pelo que você faz. Isso eu trago aqui nos meus conteúdos e também vai ter no workshop Profissão Realizada. Você não pode perder, vai acontecer daqui uns dias. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque você vai ter tudo gratuito, 100% online e 100% gratuito para você aprender tudo isso e você entender como que você funciona aí, quais são os seus valores, quais são o seu perfil comportamental, porque isso tem muito a ver da profissão que você quer atuar ou da profissão que você já está atuando e você precisa potencializar isso em você, na sua pessoa internamente e você vislumbrar algo real, não algo irreal, algo fantasioso, mas algo palpável, algo que você vai conseguir mostrar para as pessoas que você tem uma competência e você está no mercado, na profissão que realmente está alinhada com a sua pessoa, tá bom? Então deixa eu minimizar aqui essa tela e eu quero voltar aqui para esse primeiro ponto, né, que eu trouxe. Você que está chegando agora, ó, o que é ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada. Eu trouxe o primeiro ponto, avaliar o mercado, o nicho, se você é apaixonado, se você gosta bastante desse nicho, né, desse mercado que você vai atuar, quais são as suas habilidades para você entrar nessa profissão, para você atuar nessa área. Por isso que é legal você fazer uma avaliação de perfil comportamental, fazer um autodesenvolvimento da sua pessoa para você entender como você funciona. E aí sim você vai dar os próximos passos para você desfrutar de tudo que você vai conseguir nesta profissão que você quer atuar, tá bom? E o segundo ponto que eu trouxe para você, ter conhecimento do público. É você conhecer o público que você vai vender. Não adianta nada você ter vontade de entrar numa profissão, de atuar numa profissão e você não conhecer o seu público. Que graça tem isso? Se você não estudar o seu público, se você souber como estudar o seu público, é uma diferença, né? Em você saber quem é o seu público e você estudar o seu público e você ter realmente provas reais que aquele é o seu público. Isso também eu apresento no workshop aí, Profissão Realizada. Então, voltando aqui ao ponto, ter conhecimento do seu público é você fazer uma pesquisa minuciosa, você entender como que o seu cliente ele está se movimentando nesse novo mercado, nesse mercado digital, em tudo que a gente está vivenciando pós-pandemia. Antes da pandemia também já estava crescendo o mercado digital, né? Os celulares aí você pode perceber que as câmeras estão cada vez mais aprimoradas, cada vez mais voltando para vídeos e a galera está consumindo fortemente vídeos, informações rápidas. Só que se você ficar consumindo informações rápidas, você não vai aprender nada. Você precisa ter um caminho, né? Você precisa ter um passo a passo para você absorver e você adaptar isso para a sua personalidade, para a sua vida e a profissão que você vai atuar. Isso faz muito sentido quando a gente se conhece profundamente quais são qual é o nosso comportamento mediante aí a profissão, a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos entes queridos. Então você tem que ter esse relacionamento muito bem alinhado, né, com você mesmo e com as pessoas. Então ter conhecimento do público, uma pesquisa minuciosa, ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada. Esse é o segundo ponto que eu trouxe para você. Agora eu vou trazer aqui um outro tópico desse tema lindo. É um tema lindo, como ter seu próprio negócio. Até soa melhor, né? Ter o seu próprio negócio, você empreender. É o desejo de muitas pessoas que estão infelizes na profissão atual e querem fazer essa transição de carreira para atuar e ser empreendedores do seu próprio negócio. E claro que o mundo aí, né? O mundo digital, a vida aí fora é um pouco complexo, né? Você tem que entender como funcionam algumas coisas, principalmente entender você por dentro para você mostrar isso para fora, né? Na verdade, o seu mundo exterior é o seu mundo interior, é o que você está vivendo dentro de você, são suas percepções, são suas crenças que precisam ser trocadas por crenças novas para você ficar mais empoderado aí diante da sua profissão que você vai atuar. Enfim, existe vários fatores aí que você precisa se atentar e você precisa sim se autodesenvolver
resolver fazer uma análise, né? Primeiramente, uma análise do estado atual que você se encontra e do estado desejado que você vai se encontrar, para você vislumbrar um destino muito claro, muito objetivo ali para você seguir as suas metas, né? Cumprindo meta por meta até você chegar no objetivo e claramente alcançar os seus sonhos, tá bom? Bom, então vamos aqui no segundo ponto que eu trouxe para você. Esse ponto aqui, muito massa. Qual é o melhor momento para ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada? Aqui eu vou tocar na sua ferida, tá? Se prepara, eu tenho certeza que você tem algumas dessas feridas aqui, se você está infeliz na profissão, se você de certa forma quer atuar em qualquer nicho, né? Em qualquer mercado, em qualquer segmento, você está desesperado para sair da profissão atual porque você não aguenta mais, está trazendo malefícios para a sua saúde, a sua mente está começando a pirar, você já está procurando aí, né, outros profissionais. Claro, isso é muito saudável, é muito importante, mas é importante você se conhecer por dentro, você entender qual é essa dinâmica de um autoconhecimento dos seus valores, seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as suas forças. Isso está muito alinhado com as suas competências, né? Com as suas atitudes, os seus motivadores. Se você não sabe qual é o seu motivador principal, você está fora do barco e você precisa entrar no barco e começar a ir para frente, conhecendo qual que é a sua dinâmica aí na profissão que você vai atuar. Então, qual é o melhor momento para você ter o seu próprio negócio atuando na profissão desejada? Quando você se sente incompetente. Olha, presta muita atenção quando você se sente incompetente no que você está fazendo. Atualmente aí você, precisa de algo a mais. Você precisa de ter uma motivação maior e você vê que você não está fazendo o seu papel aí com alta performance, vamos dizer assim, alta performance, você não está utilizando suas melhores habilidades dentro desse contexto, numa empresa ou algum negócio que você esteja atuando. Então, quando você se sente incompetente, esse é o melhor momento para você ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada, tá? Pois você não avança nos seus sonhos, você fica aí cada vez mais olhando o seu sonho distante, como se você tivesse que pegar um binóculo e olhar o seu sonho, tá lá, muito lá longe, e você, poxa vida, como que eu vou chegar no meu sonho? Aí você começa a ficar obsoleto, você começa a ficar frustrado e você não vê saída, você fica confuso, você não sabe em qual profissão atuar, você fica perdido, e aí você começa a ter tudo isso, né, esses malefícios aí, quando você se sente incompetente. Isso é ruim, é muito ruim para você, tá? Você é um ser humano, você tem seus defeitos, também você tem suas qualidades e você pode aprimorar tudo que você vivenciou lá atrás, nas outras coisas que você fez, em outros negócios que você trabalhou, você pode aprimorar, trazendo a nível consciência, trazendo no presente momento e você atualizar isso, né? E você entender que você tem sim coisas que você pode usar nessa profissão que você quer atuar, numa profissão que você está romantizando, e você pode trazer as suas experiências do passado e colocar à tona e potencializar, né? Impulsionar isso para frente a um modo que você consiga fazer uma transição com muita tranquilidade, com liberdade, e você se encontrar aí estando, né, realizado na profissão que você deseja atuar, tá bom? Esse é o primeiro ponto desse segundo tópico que eu trouxe. E o segundo, o primeiro, né? Eu vou falar agora o segundo. Se sente frustrado em não ter nada, se sente frustrado em não ter feito nada nessa vida. Olha, presta atenção. Todo dia existe 24 horas. E o que você está fazendo do seu tempo? Você está usando as 24 horas para você aprimorar, para você se conhecer, para você estudar em qual mercado você vai atuar, em qual empresa você vai atuar, qual a competência que você tem para entrar naquela empresa que você deseja, ou se você quer ser um empreendedor, quer atuar na sua própria profissão. O que você precisa fazer, né? Você está aí frustrado e você sente que não fez nada nessa vida até agora. Você está com uma idade avançada ou não, ou você está aí perto dos seus 30 anos, ou você já passou dos 30 anos e você se sente perdido aí, e aí você vê que você não está fazendo nada da sua vida, porque a vida, para você realizar as coisas,
em todas as áreas. A primeira eu digo que é a profissional. Você precisa estar bem alinhado nessa área da sua vida, que a gente tem várias áreas, né? Amorosa, familiar, relacionamentos, com a sociedade, o profissional, né, o intelectual, a sua pessoa em si. Então você precisa primeiro estar bem profissionalmente, mas tem um ponto atrás que você precisa se conhecer para você estar bem profissionalmente, tá? Então quando você se sente frustrado, que você não fez nada nessa vida até agora, é um momento que você precisa ficar em alerta, é um momento de você buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento, você entender melhor como você funciona, e tudo isso eu quero apresentar no workshop. Eu quero mostrar para você que você pode sim, que você pode fazer uma transição de carreira atuando na profissão desejada com liberdade, garantindo a sua realização profissional. Vai estar no workshop, né, daqui a uns dias, 100% online e 100% gratuito, inteirinho para você. Então esse é o segundo ponto que eu trouxe aqui nesse tema, para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, tanto no mercado digital quanto na sua vida pessoal, no seu intelecto, e você aprender mais sobre você mesmo, quais são os seus recursos internos, quais são os seus recursos externos, o que você pode aproveitar de oportunidades que estão à sua volta, só que você está com um ponto cego, você não consegue enxergar, precisa de um profissional, você precisa ter uma base para você enxergar esses pontos e você ter aquele insight, né? Você ter aquele ahá, nossa, é isso que eu precisava fazer na minha vida. E tudo isso tem um conjunto, né, de coisas que você precisa aprender. E não são muitas, né? Você precisa ter aí um autodesenvolvimento, autoconhecimento de você mesmo. É só isso. E aí o restante você vai colocar a mão na massa e você vai seguir um passo de cada vez, né? O que você pode fazer, algo pequeno para começar a dar um passo de cada vez. E tudo isso eu mostro nos meus treinamentos, tá? Principalmente nesse workshop que eu vou apresentar aqui daqui a uns dias, tá bom? Então eu não quero que você se sente frustrado mais, você tem que dar os passos assertivos na sua vida, principalmente na profissão que você vai atuar, que você quer atuar. Você está infeliz na profissão, até mesmo você não está fazendo nada, você está esperando cair algo do céu aí para poder, né, ter uma clareza. Caiu essa profissão que eu vou atuar. Não, você precisa entender como você funciona, né? E o terceiro ponto aqui, olha só, torcendo, eu até ri porque eu atendi alguns clientes, não foram muitos, mas foram poucos, tá? Você vai rir de mim aqui, tá? Não vai rir de mim, vai rir dos meus clientes, mas a gente está aqui para poder ajudar, né? Mas isso é algo muito forte, porque quando eu ouvi isso eu fiquei assustado. Falei, quando chega nesse ponto, aí a coisa tá feia mesmo. Poxa, aí você tá numa situação que você precisa procurar realmente algum especialista, vamos colocar dentre eles um terapeuta, um psicólogo, né, um coach. E você precisa se desenvolver, porque normalmente a gente pega informações, né, sugestões, orientações da nossa família, de alguns amigos, mas eles não vivem a nossa vida. Então é por isso que é bom você procurar um profissional quando chega nesse ponto aqui. E muitos deles falaram que torce para sofrer um acidente para não poder ir trabalhar. Quando chega nesse ponto, é um ponto de risco, tá? Você está tão infeliz com a sua vida que você torce para você sofrer um acidente aí no percurso do seu trabalho ou da sua profissão, para você ficar doente, para você ou quebrar uma perna, ou ficar doente mesmo, ficar acamado, porque a pressão ela está sendo tanta aí na sua mente que você está pedindo socorro, e esse socorro vem normalmente com esses pensamentos aqui para você poder respirar e tranquilizar a sua mente, silenciar a sua mente de todos os ruídos que estão à sua volta. É muita informação, é muita coisa, é muita pressão, o mercado, o mundo está muito moderno e você está obsoleto, e quando você está obsoleto é porque você não está tendo um autoconhecimento da sua pessoa, você não está se desenvolvendo, você não está olhando o que você precisa melhorar. Eu melhorei bastante, para eu estar falando aqui na sua frente, poxa vida, eu melhorei muito. Para eu falar na frente de uma câmera foi algo muito difícil. Então o que eu fiz? Eu olhei os meus pontos limitantes, né? Eu aplico as minhas mentorias em mim mesmo, e cada vez que eu olho que eu estou melhorando, eu dou parabéns para mim mesmo, né?
eu me gratifico com uma viagem, com algum restaurante que eu vou, que eu quero ir no restaurante mais caro, eu me presenteio porque eu estou fazendo com que o meu subconsciente ele entenda que para eu poder alcançar o meu objetivo, né, eu preciso passar por algumas transformações, por alguns pontos que eu preciso melhorar, pontos limitantes, e esses pontos limitantes estão envolvidos aí pontos de fraqueza, né? Interferências que fazem com que você não caminha direcionado ao seu objetivo, faz com que você entre em outro caminho, e entre outro caminho você não fica assertivo, você não tem uma clareza, um norte do caminho que você tem que seguir. Tá? Então você fica desviando a rota e chega nesse momento aqui, nessa fase de você ter esses pensamentos. Pelo amor de Deus, não pensa isso, tá? Tem uma frase, um arquivo mental que eu uso, na hora que vem algum pensamento na minha mente, eu falo para mim mesmo: cancela, cancela, cancela. Obrigado pela informação. E pronto. Manda o pensamento para lá, você sabe que esse pensamento não faz parte de você, então você fala essa frase, é um arquivo que eu tenho, né, que eu trago comigo, eu falo para mim mesmo internamente, né, comigo mesmo: cancela, 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 obrigado pela informação. E quando chega nesse estado, você precisa se conhecer, você precisa ter os seus valores muito bem alinhados com quem você é, para você estar atuando na profissão que faz sentido com a sua vida, com o seu propósito de vida, com a sua missão aqui na Terra. Tudo isso faz sentido, tá? Então eu trouxe aqui esse terceiro ponto que muitas pessoas, muitas não, né? Poucas pessoas em alguns atendimentos, em algumas mentorias, alegaram para mim: Paulo, eu tenho vontade de sofrer um acidente para poder não ir trabalhar, porque eu não aguento mais, é muita pressão e eu preciso, né, clarificar isso na minha vida, porque está acontecendo isso. E aí envolve, né, algumas ferramentas que eu uso, algumas técnicas de psicologia positiva, e aí a gente consegue, com as ferramentas, com a minha mentoria, com a minha metodologia, desenhar um mapa para a pessoa, desenhar algo que ela precisa seguir, né, um passo de cada vez, para minimizar essas interferências, minimizar essas fraquezas, porque você tem potencial, você tem um grande potencial, só que você não enxerga isso. Tá? E no workshop eu vou mostrar como você vai enxergar tudo isso, tá bom? Tudo bem? E agora aqui o terceiro tópico desse tema, fantástico, espero que você esteja gostando desse tema. É um tema que não fui eu, a maioria dos temas, a maioria, 90% é a galera que pede para mim, são os meus clientes, é o meu público-alvo que pede para eu poder falar desses temas, e eu fico muito orgulhoso, né? Eu fico muito contente de poder trazer isso para você, que pediu para eu trazer esse tema. Paulo, fala para mim como que eu consigo isso, como que eu faço para poder desempenhar um papel importante na profissão que eu gosto, que eu estou atuando. Isso está muito alinhado com quem você é e seus valores, tá? Então o terceiro tópico, olha só. Por que ter seu negócio... Porque ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada é uma baita oportunidade. Porque ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada é uma baita oportunidade. Ó, deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que eu passei quando eu trabalhava numa empresa com meu irmão, afinal era uma empresa de homenagens que a gente atendia toda a nossa região aqui na nossa capital. E aí eu estava lá trabalhando, né, muito contente ali no meu lugarzinho, naquele segmento que eu estava, naquele setor, na verdade. E aí foi quando apareceu uma oportunidade de eu empreender. E, né, eu tinha um pouco de medo de empreender, de ter uma empresa, de ter um negócio com equipe, né, com funcionários. Eu era muito leigo, né, então eu não entendia muito de empreendedorismo, né? Só que ali quando eu estava atuando eu gostava muito, né, estava quentinho, estava na zona de conforto, eu estava no meu setor trabalhando quietinho, né? Eu era subordinado, né, do meu irmão, né, das pessoas que estavam acima de mim, e eu estava muito contente. Só que aí eu tinha um motivador muito forte em mim, que é o dinheiro, né? Eu entendi, eu estava ganhando bem na época, naquela época lá, e eu comprei, né, as coisas que eu queria, mobiliei meu quarto,
Comprei moto, né, uma moto que eu gostava, comprei videogames, né, videogame caro, que naquela época era caro, e aí eu estava satisfeito na minha zona de conforto. Só que vai chegando um certo momento que você vai almejando coisas maiores, coisas mais caras, né? E eu tenho um motivador que estava ali naquela época aflorado, que era o dinheiro. E aí surgiu essa oportunidade de eu comprar uma empresa que já estava atuando, já tinha uma clientela formada, a marca era forte, inclusive a gente atendia essa empresa porque ela tinha muitos pedidos, ela tinha muitos clientes e ela não conseguia atender a demanda, então ela terceirizava para a empresa do meu irmão. E aí a dona, né, ofereceu para mim, eu falei, não, legal, né, vou ver como que eu faço para poder fazer com que eu compre essa empresa, ver o que eu tenho, né, de caixa e tal. E aí eu dei um carro na época de entrada, parcelei o restante com o pagamento da própria empresa, e foi algo muito importante para mim quando eu comecei a atuar em algo que, de certa forma, eu estava contente, estava alinhado com os meus valores. Foi difícil? Foi, mas aí eu consegui sair de empregado para empreendedor, para, né, dono do meu próprio negócio. E isso é legal quando você tem essa oportunidade de você empreender, tem essa oportunidade de você abrir o seu próprio negócio, de você entender tudo que está funcionando no mercado digital, tudo que está crescendo, as redes sociais, tudo é uma forma de você ter um estudo rápido, mais aprofundado para você já colocar em prática, colocar a mão na massa. É como se fosse um template, né? As redes sociais, você pega o seu conhecimento ou pega o negócio que você vai atuar, que você vai empreender e coloca nas redes sociais. Mas você vai colocar nas redes sociais de uma forma profissional. Você vai apresentar para as pessoas, para o seu público-alvo, diferentemente do que a grande massa está fazendo, a grande maioria está fazendo. Né? Então isso não é legal quando você quer ser mais um, só quer colocar ali o seu produto, você não tem aquela dinâmica de mostrar quais são os benefícios, o diferencial do seu negócio, tá? Então isso é importante quando você faz essa transição atuando numa profissão ou tendo o seu próprio empreendimento, a sua própria empresa. E aí, resumindo a história, eu entrei nessa empresa, né? Eu era o dono da empresa, eu estava empreendendo, eu estava ganhando X, eu comecei a ganhar muito mais, isso me motivou a continuar, e o que eu fazia, eu estava à frente ali do que era mais importante, do que era o carro-chefe da empresa. Eu estava muito bem resolvido porque eu gostava de fazer aquilo, de estar à frente do público, de estar conhecendo os meus clientes ali, então isso fez total diferença em tudo que eu venho desenvolvendo de uns anos para cá, por conta dessa experiência que eu tive. Por isso que eu falo, se você tem experiência, se você já atuou em algum ramo, se você foi funcionário, empregado de alguma empresa, grande empresa ou de alguma pequena empresa, você tem ali alguma habilidade que você pode adaptar isso atuando na profissão que você deseja, tá? Independente se você vai ser funcionário ou se você vai ser o dono do seu próprio negócio empreendendo, tá bom? Então isso aqui é uma história que eu tive, aí eu consegui fazer com que a empresa crescesse muito mais. Para você ter uma ideia, a minha empresa ela era mais forte aqui da minha cidade. Olha que eu estou na capital, viu? Eu estou numa capital aqui, então tá chegando, acho que a 1 milhão de habitantes aqui na minha cidade. Então naquela época, lá alguns anos atrás, eu estava forte, eu criava possibilidades de conquistar mais clientes, de poder fazer com que eles enxergassem a qualidade dos meus serviços, a qualidade dos meus produtos, que muitas vezes era um pouco inferior do que outras empresas mostravam, né? Apresentavam, vendiam. Mas qual que era o diferencial? Era o meu comportamento ali de trás, atrás dos bastidores, pontuando como que eu ia abordar o meu público-alvo, mostrando que eu tinha um diferencial, mostrando a competência que eu e minha equipe tinha. Eu fazia reuniões, é claro, conversava, e eu era muito novo, então foi muito difícil para mim, tudo isso muito novo, tudo muito rápido, tudo muito estressante, mas na verdade quando você quer alçar voos maiores, você tem que estar pronto para poder empreender, para você atuar
no mercado que você quer, na profissão que você deseja, na profissão que você está romantizando. Então é muito legal quando você dá o primeiro passo e você faz isso acontecer. Fácil não é, mas quando tem alguém que possa te ajudar, assim como eu, né, no mercado digital, alinha no seu público, com seu produto ou com seu serviço, isso faz muita diferença para você encurtar o tempo de crescimento do seu negócio. Tá? Então essa é uma história que eu tive dessa empresa. Aí eu já tive uma outra empresa. Na verdade, antes de eu pular para uma outra empresa, eu comecei a empreender em imóveis, casas de aluguéis, kitnets de aluguéis, e aí eu comecei a investir, a poupar dinheiro, né? E aí eu comecei a ter outra visão de empreendedor, porque você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que ter aí uma margem legal de 30% a 40% poupando, guardando na poupança ou fazendo o dinheiro render em outros negócios, para que você possa cada vez mais enxergar oportunidades que vão passar debaixo do seu nariz. E se você não estiver preparado, você vai perder oportunidades, assim como eu tive, né, algumas oportunidades de empreender em imóveis. Depois eu comecei a empreender em um ramo totalmente diferente do que eu atuava. E para você ter uma ideia, estando ali, eu sabia conhecer o meu público-alvo, eu comecei a estudar eles distante, perto, e aí eu consegui alinhar tudo isso numa linha de produção que eu tinha essa empresa, e fazia com que os clientes, além, né, do sabor, da praticidade, do atendimento, eu fazia com que os clientes, eles vinham cada vez mais, traziam mais pessoas. Eu usava também, né, o digital, né, fazia algumas estratégias para poder trazer mais pessoas, e tudo isso eu quero ensinar para você nesse conteúdo e outros conteúdos também que você vai aprender. Isso é muito importante para a sua vida e para o seu lado profissional, tá bom? Então essa é uma pequena história que eu trouxe. Agora eu quero mostrar para você como você pode se organizar para ter seu próprio negócio atuando na profissão desejada. Como que você organiza tudo isso? E eu vou falar para você agora, primeiro, uma análise profunda de quem você é e onde quer chegar. Eu sou a prova viva disso aqui, porque nós estamos aí num mundo, né, numa situação onde a gente tem muitas informações. Estamos ansiosos demais, né? E quando você não tem essa habilidade de se conhecer, de fazer um autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai muito Maria vai com as outras, você vai muito pelas opiniões alheias, você vai muito do que um fulano está fazendo, ou amigo seu deu certo em alguma área, e você quer, poxa, ele deu certo, eu vou entrar também. Só que você deixa o mais importante de fora, é a sua pessoa, né? Os seus valores, os seus pontos fortes. Isso é muito legal quando você conhece qual que é a sua dinâmica, né? O que você realmente gosta de fazer. Porque normalmente aquela área que você vai atuar não é a área que está alinhada com você. Você pode até entrar, você pode emanar uma energia muito forte ali naquela área. Vai passar algum tempo que você vai ficar descontente. E aí vai de novo entrar naquele dilema. Poxa, isso aqui não é para mim. Você vai culpar o negócio, você não vai se culpar. Você fica culpando terceiros, né? Ah, o negócio não era bom. Poxa, não deu certo, os clientes começou a cair, ou começa a colocar a culpa na sua equipe, no funcionário, coloca a culpa na namorada ou no namorado, e aí começa a desandar. Por quê? Me responde, por que isso? Porque você não fez uma autoanálise, você não colocou suas questões em perspectiva, você não entendeu como que você funciona internamente, que você tem várias camadas dentro de você até chegar nos pontos limitantes, né? Nos pontos fracos. Quando você traz a nível consciência, aflora isso em você, fica mais fácil você corrigi-los ou minimizá-los e enfraquecê-los para você potencializar, aumentar o que você tem de melhor, que são os seus pontos fortes, né? Os seus recursos, as suas forças. Tudo isso eu estou falando internamente. Por isso que é massa você fazer esse autoconhecimento, você ter essa análise antes de você entrar com o pé direito, com os dois pés em algum outro negócio que você deseja atuar. Então, né, isso fica a dica. O que eu sugiro mesmo é que você faça isso. A minha vida mudou quando eu comecei, de fato, a estudar muito, a pesquisar muito, só que o grande diferencial foi quando eu comecei a entender como eu funciono, né? E eu tenho essa metodologia que eu quero mostrar para você também,
é uma tríade, né? É uma tríade que você tem 3 conjuntos que fazem com que você tenha uma assertividade muito grande no negócio que você vai atuar, na profissão que você quer fazer essa transição que você deseja ou que você está romantizando. Tá? É uma tríade onde eu ensino nessa metodologia para você alçar voos maiores aí no seu empreendimento, no seu negócio. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu trouxe. E o segundo, fazer uma avaliação de mercado. Porque quando você tem aí a primeira tríade, você já entende, né, como você funciona, você teve um autoconhecimento, você fez uma desconstrução de você desconstruiu crenças fortes que vêm lá de trás, que precisam ser substituídas pelas crenças que você vai criar daqui em diante. Tá? Você pega crenças que não fazem sentido agora, atualmente, no que a gente está vivenciando nesse mundo tão veloz. Então você pega as crenças e você substitui por crenças que são novas, né? Crenças com que você vai ter melhor performance, que você vai desenvolver as suas habilidades de fato, você vai ampliar os seus horizontes e aí você vai conseguir caminhar com passos mais tranquilos, né? Sem tanta pressão psicológica, porque quando a gente tem pressão psicológica a gente dá uma travada, o nosso inconsciente opa, eu não funciono desse jeito, até o seu consciente você quer funcionar. Não, vamos para cima, mas não é assim a vida, né? Vamos para cima, e aí? Você precisa mostrar para o seu inconsciente e adentrar dentro dele e entender qual que é a sua dinâmica. E aí você vai conseguir também colocar as ferramentas certas, né? O que eu estou trazendo aqui no segundo ponto, fazer uma avaliação de mercado, pontuar notas, né? Se a profissão que você vai atuar está alinhada com seus valores. Isso é muito importante. Todos nós temos aí de 5 a 7 principais valores que governam a nossa vida. Quando você entende seus valores, você não vai atuar em qualquer profissão só por conta do dinheiro. Pode ser que seja um motivador o dinheiro, mas tem outros motivadores que você precisa conhecer também na sua vida aí, né? Um motivador do aprendizado. Se você for atuar numa profissão que você não tem aprendizado contínuo, você vai se frustrar. Vai ser mais uma vez você dando murro e ponta de faca, tentando se encontrar numa profissão que não faz sentido com seus motivadores, tá bom? E aí, o terceiro ponto aqui é saber qual é o seu perfil comportamental que predomina entre os demais, para você ter um negócio que se alinhe com você. Todos nós temos aí comportamentos, né? São quatro dinâmicas aí, são 4 pontos que o psicólogo norte-americano William Moulton, ele fez uma pesquisa em 1928 e ele descobriu que todos nós temos um comportamento que faz com que a gente tome as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes. Então, quando você conhece o que predomina mais, né? Se você é mais comunicativo, se você é mais introvertido, se você é mais mandão, se você é uma pessoa que gosta mais de análise, de ficar mais ali tranquilo, trabalhando, né, com a segurança, tudo isso faz sentido quando você quer, né, avançar numa carreira que faz seu coração cantar, que está disposto a realmente fazer uma mudança grande e significativa na sua vida. Você ressignificar tudo isso que vem acontecendo com você, frustração, ansiedade, né? Muitas vezes entra em depressão por conta que não vê uma saída. Eu atendi várias pessoas, né, que estavam com início de depressão, aí eu mostrei com clareza o destino, né, um caminho claro para a pessoa, ela, né, gostar do que ela faz, porque não adianta nada você não entender seus motivadores, o seu perfil. Tudo isso vai estar no workshop que eu vou apresentar daqui uns dias, Profissão Realizada. Eu quero muito que você participe, vai ter algum link em algum lugar aqui nesse vídeo e você se inscreve e você vai estar dentro. Você pode ser que participe do grupo do WhatsApp, tá? Vai ter um grupo do WhatsApp onde vai ter informações precisas desse workshop. Cheguei em mais um final de mais um tema. Esse tema foi massa, eu gostei bastante desse tema. Você que me trouxe esse tema aqui, talvez você esteja me assistindo, eu atendi você aí alguns dias atrás, né? Muito obrigado por esse tema. É um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a alcançarem os seus objetivos, na verdade, né? Atuar na profissão desejada com liberdade, garantindo a sua realização profissional. Eu sou o Paulo Santos,
muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo tema, na próxima live ou no próximo vídeo. Tchau!